Comissão Europeia alerta para um aumento das pressões no lado da despesa pública em Portugal. Em mais um relatório de acompanhamento após o programa de resgate, Bruxelas chama a atenção para o descongelamento das carreiras, também o aumento do número de funcionários públicos e ainda a mudança para as 35 horas na saúde. A Comissão Europeia destaca ainda os aumentos extraordinários nas pensões e as alterações no acesso à reforma antecipada. São fatores que, diz a Comissão Europeia, agravam os gastos do Estado. Bruxelas sublinha ainda que o investimento público permaneceu muito baixo em comparação com os padrões da União Europeia e mesmo com os níveis pré-crise. Realça que ficou consistentemente abaixo das metas do governo ao longo de vários anos. E Portugal continua a contrariar a tendência de abrandamento das maiores economias mundiais. Assim o diz o indicador da OCDE, que antevê mudanças do ciclo económico entre 6 a 9 meses. Sinaliza que os Estados Unidos e também a zona euro, em especial a Alemanha, continuam a dar sinais de abrandamento. Avisa que os problemas estão a estender-se à Rússia. Ora, Portugal continua em sentido inverso, isto depois de começar a estabilizar o ritmo de crescimento nos meses mais recentes. Ganhos que, embora residuais, aproximam o país cada vez mais da média de longo prazo. O Estado arrecadou pouco mais de 2.000 euros com a contribuição sobre os sacos de plástico no ano passado. É uma forte quebra. A medida foi criada em 2015. Só nesse ano rendeu aos cofres do Estado 1 milhão de euros. Há cada vez menos pessoas a fazer este pedido. Eu não sei pedir, por favor. Destes 10? Quem o diz é o Instituto de Estatística e mostra que só no ano passado o Estado arrecadou só cerca de 2.000 euros com a venda de sacos de plástico nos supermercados. A medida implementada há 4 anos mudou os hábitos da maioria dos portugueses, de outros nem por isso. Costumo comprar, sim. Às vezes trago um saco grande, mas desta vez até tenho que comprar porque não trouxe, esqueceu-me. Ainda costuma comprar. Eu sei que não faço mal, mas pronto, a gente vem do trabalho, vem à pressa, às vezes nem pensamos, é logo comprar o saco. Passei a usar os grandes de ráfia. Passei a usar esses, sempre dá mais reutilização aos sacos, não é? Não polui tanto o ambiente. Eu trago sempre um. Isto foi uma compra rápida, mesmo, necessária mesmo, urgente. O imposto, que atribui um custo de 10 cêntimos por cada saco vendido, tem vindo a descer e no ano passado não ultrapassou os 2.000 euros, um número residual se compararmos com os anos anteriores. A medida foi criada em 2015 e nesse ano rendeu aos cofres do Estado cerca de 1 milhão de euros. A partir daí foi sempre a descer, cerca de 90.000 euros em 2016 e 52.000 euros em 2017. Neste supermercado em Lisboa há, no entanto, hábitos que se mantêm. Hoje, com o tempo, as pessoas não querem saber se pagam os 10 cêntimos. É a mesma coisa, é como fosse de borla. Levam os sacos, pedem os sacos para as compras. Os sacos de plástico têm mesmo os dias contados. No mês passado, o Parlamento aprovou uma medida para que os sacos para as frutas, legumes ou pão desapareçam nos próximos 4 anos. Apesar desta quebra de receita com o plástico, o Estado arrecada por ano cerca de 5.300 milhões de euros com impostos ambientais, a larga maioria associada aos automóveis. O crédito à habitação tocou um novo máximo. Em agosto, os bancos emprestaram 975 milhões de euros para a compra de casa. Trata-se da fasquia mais elevada de empréstimos desde que entrou em vigor o travão ao crédito do Banco de Portugal, que foi no início de julho do ano passado. É uma prova da pouca eficácia no controle do crédito concedido. No espaço de um ano, aumentou 20%. Só nos primeiros 8 meses deste ano já foram emprestados quase 7.000 milhões de euros para a compra de casa. Pelo menos é o que mostram os dados do Banco de Portugal. Também o crédito para o consumo aumentou em agosto. Foram concedidos 466 milhões de euros em empréstimos com esse fim. Representa uma subida de 15% face ao ano passado. O governador do Banco de Portugal avisa que a estabilidade financeira pode estar em risco. Carlos Costa diz que a política de juros baixos nos últimos anos é um incentivo à tomada de decisões erradas na hora de conceder crédito. A poucos dias de Christine Lagarde assumir a presidência do Banco Central Europeu, o governador do Banco de Portugal deixa o alerta. As baixas taxas de juros com que a zona euro tem vivido nos últimos anos são um fator de risco
à estabilidade financeira. The low interest rates are providing incentives to wrong decisions or risk taking. O governador do Banco de Portugal lidou com as resoluções dos bancos BES e BANIF e também por isso defende que o mandato do Banco Central Europeu deve concentrar-se no reforço da estabilidade financeira. Financial stability is not about preventing bank failures, it's about safeguarding depositors' confidence and preserving the regular financing of the economy. Nesta conferência em Lisboa, Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, apontou ainda outro desafio ao sistema financeiro. Diz que as grandes tecnológicas que atuam no mercado financeiro devem ter as mesmas regras de regulação que têm os bancos. São estes os desafios colocados a Christine Lagarde, que assumirá o Banco Central Europeu a 1 de novembro. Já há mais de 2,5 milhões de portugueses com seguro de saúde. O valor cresceu 4,5% face ao final do ano passado, é o que mostram os dados da Associação Portuguesa de Seguradores. A grande fatia, 1,5 milhão, diz respeito a seguros de grupo contratados pelas empresas. 993 mil são planos individuais de seguros. Segundo dados da Associação, quando comparado com o final de 2014, verifica-se um aumento de 28%. Também aumentou o valor médio anual dos prémios por pessoa segura. Atualmente é de 304 euros. A economia alemã dá um sinal ligeiro de recuperação. A produção das fábricas alemãs cresceu 0,3% em agosto. Isto depois de 2 meses consecutivos de contração. Os números da produção industrial na Alemanha foram positivos, mostram os dados oficiais, e acabaram por contrariar as expectativas dos analistas. No entanto, persistem os receios de uma recessão naquela que é a maior economia da Europa, em particular com a guerra comercial que tem oposto os Estados Unidos à China e também à União Europeia. E apesar desta notícia positiva, as bolsas europeias fecharam em baixa, com quedas de relevo. Em Frankfurt, o índice DAX acabou por cair mais de 1% e o CAC em Paris também, o IBEX em Madrid, a recuar em cerca de 1,2%. Londres acabou por perder um pouco menos, cerca de 0,8%. A Bolsa de Lisboa acabou por acompanhar esta tendência europeia. O índice PSI 20 caiu 0,4%, voltou às quedas após 2 sessões em alta. E entre as quedas, a Altri liderou, a perder mais de 3,3%, a Farol também a recuar mais de 2%. Ainda 2 pesos pesados, a EDP e a Galp, tiveram desvalorizações em torno de 1,4%. O Deutsche Bank vai despedir cerca de 9 mil pessoas na Alemanha. Faz parte do plano de reestruturação do banco, que prevê a eliminação num total de 18 mil postos de trabalho a nível mundial. A notícia é avançada pela Bloomberg. O plano de reestruturação vai custar ao Deutsche Bank mais de 7 mil milhões de euros. Para além dos despedimentos, prevê que o banco abandone o negócio de venda e negociação de ações. O Deutsche Bank empregava no final do ano passado mais de 41 mil pessoas no mercado alemão. Com estes despedimentos, vai eliminar cerca de 20% da força laboral na Alemanha. Morreu a economista Manuela Silva, é um dos rostos em Portugal da luta contra a pobreza. Manuela Silva tinha 87 anos, era professora catedrática convidada do ISEG, presidiu a Comissão Nacional de Justiça e Paz, foi pioneira no estudo da pobreza e das desigualdades em Portugal. Entre muitos outros cargos nacionais e também internacionais, foi secretária de Estado para o planeamento do primeiro governo constitucional. Foi agraciada com a Gran Cruz do Infante Dom Henrique em 2000, este pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Já o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que se trata de uma perda de grande relevância para o país e destaca que considerou ser uma vida dedicada a causas de grande relevância económica e social. E ainda destacamos outros temas esta terça-feira. 24 mil consumidores já reclamaram à DECO sobre as comissões na aplicação móvel MBWay.
A Associação de Defesa do Consumidor defende que o Banco de Portugal deve impor uma comissão máxima de 0,2% por transferência. A TAP transportou em setembro mais de 1.600.000 passageiros. É um crescimento de mais de 155.000 passageiros face ao mesmo mês do ano passado. O Facebook pode vir a pagar quase 35 milhões de euros a anunciantes para resolver uma disputa legal que, com 3 anos, o processo envolve mais de 1 milhão de anunciantes, acusa o Facebook de ter apresentado números incorretos relativos à visualização de publicidade na rede social. É o ponto final nas notícias de economia. Agora, Estela Machado, é tempo de atualizarmos todas essas audições que estão a decorrer no Palácio de Belém. Nós estamos a acompanhar aquilo que está a acontecer com essas recepções aos partidos políticos. Neste momento está já reunido com o Presidente da República o PSD e a delegação que acompanha o líder Rui Rio. Voltaremos a esse tema daqui a pouco. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas num incêndio que atingiu esta tarde um prédio no centro de Almada. A vítima mortal é uma mulher com cerca de 80 anos. Os 2 feridos são o marido e o filho. As vítimas estavam no interior do apartamento quando o incêndio começou, ao que tudo indica na cozinha. Os bombeiros referem que a existência de muitos livros e outros materiais facilmente inflamáveis dificultaram o combate. O início pode ter sido na cozinha, as causas desconhecemos, temos a Polícia Judiciária a fazer as suas perícias. Quando parámos aqui, tínhamos um incêndio com alguma intensidade, com uma carga térmica enorme, onde disparámos com algumas dificuldades no princípio do combate ao incêndio, mas depois conseguimos a extinção do mesmo. Um ferido grave, neste momento foi transportado para o Hospital São José com queimaduras de 3º e 2º grau e a lamentar um cadáver e uma vítima leve que se encontra no Gracia de Horta. 3 cientistas recebem este ano o Prémio Nobel de Física por descobertas na evolução do universo e revolução dos exoplanetas. O norte-americano James Peebles foi distinguido por descobertas teóricas em cosmologia física. Os suíços Michel Mayor e Didier Queloz destacaram-se pela descoberta em 1995 de um exoplaneta orbitando uma estrela do tipo solar. O Comitê de Nobel refere que os 2 investigadores iniciaram uma revolução na astronomia e mais de 4.000 exoplanetas foram descobertos desde essa altura. Este prémio vale 866 mil euros. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics, with one half to James Peebles for theoretical discoveries in physical cosmology, and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. O investigador Nuno Cardoso Santos conhece um destes premiados. Diana Bolsanova, boa tarde. Esse português trabalhou durante anos no Observatório de Genebra. Precisamente, Estela, entre 1998 e 2002, Nuno Cardoso Santos teve então a oportunidade de trabalhar com o hoje premiado Nobel da Física e precisamente pergunto-lhe isso mesmo, como é que foi trabalhar e como é que vê esta atribuição deste Nobel a Michel Mayor? Ora, trabalhar foi ótimo, é uma pessoa absolutamente excepcional enquanto pessoa e enquanto cientista e, portanto, foi um grande prazer. E este Prémio Nobel eu creio que veio naturalmente e merecidamente, talvez tarde por vir tão tarde, porque reconhece no fundo a descoberta daquilo que foi o primeiro planeta em torno de uma outra estrela, no fundo o primeiro sistema planetário, sistema solar fora do nosso sistema solar. Já em 95, por isso também diz que se calhar tarda um bocadinho, não é? Estando em 2019. Exato, porque, quer dizer, entretanto ficou claro que esta área da astrofísica era uma das áreas com maior impacto, com maior investimento e com resultados mais fantásticos, a aparecerem quase diariamente em algumas alturas, não é? E, essencialmente, esta descoberta abriu uma porta para toda uma área nova que na altura não existia. Dizia-me há pouco que trabalhou diretamente na altura do seu doutoramento entre 1998 e 2002, mas depois foi trabalhando com ele, digamos assim, à distância, mas também eu queria que nos dissesse o que é que mais aprendeu, o que é que de mais salienta no talento do Nobel da Física. Ele tem uma capacidade de perceber o que é realmente importante, quais são as perguntas certas, que é absolutamente excepcional. E depois tem também uma ousadia científica, a capacidade, no fundo, para dizer
vamos ousar acreditar nisto que estamos aqui a ver, mesmo que seja contra aquilo que nos dizem que devíamos observar. E, de facto, isso foi o que fez toda a diferença. Ou seja, abriu caminho para muitas descobertas e agora, como é que vê o futuro da astrofísica e, obviamente, também das investigações? Ora, ele abriu caminho para toda esta área nova, não é? E também acho que é importante dizer que ele abriu caminho para que hoje em Portugal também tínhamos uma equipe excelente, internacionalmente reconhecida nesta área. Ele sempre nos apoiou para que nós tivéssemos podido crescer e ter hoje uma equipe que trabalha ombro a ombro com os melhores pelo mundo fora. Não é? Obviamente, para além do reconhecimento mundial do Nobel da Física, também estamos a falar de um prémio monetário, de um valor bastante alto. É importante haver estes reconhecimentos, mas também estes valores para que depois se possa investir nesta investigação. O valor, eu creio que o Prémio Nobel é um prémio individual, sim, portanto claro. É para o professor Michel Mayor, ele é que saberá o que quer fazer com o valor do prémio, mas eu creio que mais importante neste momento do que o valor monetário é o valor simbólico do prémio, que de facto permeia a excelência e neste caso certamente não falhou. Muito bem, muito obrigada. Fica então aqui também a visão, digamos assim, de Nuno Cardoso Santos, astrónomo aqui do Planetário do Porto, no Centro de Astrofísica, onde nos encontramos, que trabalhou de facto com o Nobel da Física, Michel Mayor, durante alguns anos e que vê, obviamente, aqui como um pioneiro que abriu caminho para um grande passo na investigação ao nível, obviamente, dos exoplanetas que descobertos então em 1995. E agora vale um prémio Nobel, um dos 3 nomeados, ou melhor, premiados por este galardão. O escritor Afonso Reis Cabral, de 29 anos, venceu o prémio José Saramago deste ano. Foi distinguido pelo romance Pão de Açúcar, baseado no caso verídico do assassinato da transexual Gisberta, em 2006, no Porto. O prémio José Saramago é promovido pela Fundação Círculo de Leitores e tem o valor de 25 mil euros. O jovem escritor assume orgulho em ver este livro numa lista onde constam obras de autores que muito admira. É sobretudo uma alegria ter o prémio José Saramago, sempre li José Saramago. Aliás, cresci também a ler no ensino obrigatório José Saramago, para além de todas as minhas leituras. E, para além disso, ver o meu livro numa lista em que outros livros de outros autores que eu admiro muito estão também, e que eu li e que cresci também a ler, é uma alegria muito grande. Foi quando perdeu o emprego que Fernando Ferreira se dedicou a fotografar a vida selvagem. Essa paixão pela fotografia já lhe valeu alguns prémios. No programa Outras Histórias vai conhecer a vida deste homem que passa o tempo no meio da natureza. Passo a passo, sem pressas e com olhos de lince, Fernando Ferreira anda à procura dos protagonistas da vida selvagem que frequentam este lugar. O espaço por onde vagueia é um espaço com história. A Reserva Ornitológica do Mindelo fica em Vila do Conde. Nasceu há 62 anos como a primeira área protegida em Portugal. Tem 380 hectares. Fernando Ferreira fotografa muito. Não tem formação específica na arte, mas jeito não lhe falta. Vou registar o máximo de espécies que conseguir. Nunca com nada muito bem estruturado, a não ser que eu às vezes queira apanhar uma determinada espécie, isso sim. Tento fazer sempre um trabalho de casa antes, conhecer um pouco mais sobre a espécie. Tirando isso, vou sem qualquer destino, percorro todos os campos e pequenos regatos da nossa freguesia em busca de tudo que me possa aparecer. Ou seja, estou a fazer tipo uma pequena photo-arc de animais que estão soltos, não em cativeiro, não é? De tudo que existe aqui no nosso concelho. Como fotógrafo autodidata, Fernando vive com dificuldades. Trabalha sem apoios ou ajudas de qualquer espécie. É a paixão que empurra a vontade de captar momentos de vida selvagem. Esta paixão, estes momentos. Recuperamos o essencial da informação e que marca a atualidade deste fim de tarde, terça-feira. O Bloco de Esquerda diz que está disponível para assumir as responsabilidades enquanto terceira força política. O partido foi recebido há pouco em Belém, onde o PSD reúne-se agora com o Presidente.
O antigo secretário de Estado da Proteção Civil e o ex-presidente da Autoridade Nacional estão entre os 7 arguidos do caso das golas antifumo. São suspeitos de fraude na obtenção de subsídio. O Nobel da Física distinguiu 3 cientistas por descobertas na evolução do universo e revolução dos exoplanetas. Boa tarde. O Presidente da República recebe a esta hora a delegação do PSD. São as audições que se seguem aos resultados eleitorais das eleições de domingo. António Nabo, boa tarde. E há a expectativa de perceber qual é neste momento a posição do PSD, depois de há pouco termos ouvido o Bloco de Esquerda. Boa tarde. E o mais certo é haver, neste caso, um consenso também da parte de Rui Rio, que está neste momento reunido com o Presidente da República sobre aquilo que é a indicação normal, saída das eleições do passado domingo, ou seja, António Costa e o PS ganharam as eleições e todos os partidos têm convergido, desde o Bloco ao PCP ao CDS, nessa posição comum. Ganhas as eleições por parte de António Costa, deve ser indicado pelo Presidente da República para ser Primeiro-Ministro e formar um novo governo. Mas, para além dessa questão que une todos os partidos, é óbvia, digamos assim, ela resulta dos resultados eleitorais, há depois as outras questões que têm a ver com a formação desse governo. E aí sim há divergências e há pouco ouvíamos Catarina Martins a dizer que o Bloco prefere que haja um acordo escrito, tal como existiu há 4 anos, que fica implícito na opinião do Bloco de Esquerda que isso trará mais estabilidade, já que o programa do Governo será um programa feito com as diferentes contribuições dos partidos que assinariam esse acordo, mas o Bloco aceita também que, não existindo esse acordo como existiu há 4 anos, que António Costa tem total legitimidade para governar, mesmo fazendo sem esse acordo e, portanto, com um governo minoritário. Concordamos com a indigitação do Primeiro-Ministro, compreendemos as necessidades temporais que o Sr. Presidente avança com vista a poder haver uma consulta de todas as formações políticas hoje no Parlamento a tempo do Conselho Europeu que vai discutir o Brexit. Nos últimos 4 anos nós tivemos uma solução de estabilidade, porque antes ainda de ser apresentado o programa de governo no Parlamento, esse programa de governo incluiu as medidas negociadas com os outros partidos. E isso foi importante para a estabilidade dessa solução. Este é um caminho, o Bloco de Esquerda já disse que este é o caminho que iremos trabalhar. Se este caminho não for possível, naturalmente o Partido Socialista tem toda a legitimidade para ter um governo minoritário e negociar os orçamentos como entender. A posição do Bloco de Esquerda, que neste caso diverge da expressa por Jerónimo de Sousa, do PCP, para o secretário-geral comunista. Aquilo que acontece neste momento é diferente daquilo que aconteceu há 4 anos, com as eleições legislativas de outubro de 2015, e o PCP não vai assinar qualquer acordo, vai simplesmente aprovar caso a caso as medidas, e nesse caso a caso estão incluídos os orçamentos do Estado. Jerónimo de Sousa aqui a dizer que, perante as circunstâncias diferentes, o PS tem legitimidade para governar, mas o PCP desta vez não vai entrar naquilo que seria uma nova geringonça, como aconteceu há 4 anos. Da indicação para Primeiro-Ministro de António Costa, naturalmente. Creio que o quadro que está colocado é óbvio que esta indigitação se percebe que não há problema, na medida em que o Sr. Presidente da República atual não fez nenhuma exigência idêntica àquela que o então Presidente da República exigiu de uma forma persistente, algumas medidas básicas que deveriam ser contidas neste documento.
Jerónimo de Sousa, o líder do PCP, aqui a dizer claramente que desta vez o PCP não vai assinar qualquer acordo para apoiar o novo governo de António Costa e que todas as posições do Partido Comunista serão expressas medida a medida, caso a caso. Neste momento está reunido com o presidente Rui Rio. Esta tarde começou com Assunção Cristas e a delegação do CDS. Poucas palavras por parte de Assunção Cristas, ela que já disse que vai deixar a liderança dos centristas. Cristas a dizer apenas que o CDS vai manter uma oposição ao governo de António Costa, mas que é natural que seja o líder do PS a ser chamado a formar governo, já que ganhou as eleições do passado domingo. Naturalmente, exprimimos ao Sr. Presidente da República aquilo que tem sido sempre a posição do CDS e o compromisso com quem confiou o voto no CDS, que é de sermos uma oposição a um governo socialista que naturalmente sairá destas eleições em consonância com o resultado eleitoral. Portanto, do lado do CDS, faremos aquilo que temos feito, uma oposição sempre construtiva e sempre representando aqueles que confiaram em nós. Muito obrigada. Decorre ainda a reunião com o PSD e esta maratona que começou bem cedo, às 11h30 da manhã, com o LIVRE, vai terminar depois com o Partido Socialista. Na delegação do PS não vai estar António Costa e há uma razão, é que António Costa, o vencedor das eleições legislativas deste domingo, deverá estar aqui no Palácio de Belém por volta das 8 da noite para receber do Presidente da República então essa indicação de que é indigitado para Primeiro-Ministro. Até aí não há de facto qualquer novidade, ganhou as eleições e depois disso António Costa sairá daqui já com essa incumbência de formar um novo governo. E para isso, amanhã, o líder socialista já tem marcadas reuniões com todos os partidos do plano político mais à esquerda, começando com o LIVRE, depois o PAN e os Verdes à meia da manhã e terminando o dia com um encontro na sede do PCP e outro na sede do Bloco de Esquerda. António Costa à procura de consensos para a formação do novo governo, mas da parte do PS há também essa ideia já expressa aqui pelos outros partidos de que se desta vez não for possível encontrar esse acordo para a formação do governo, para o apoio ao governo de António Costa, o 22º governo constitucional, o PS governará sozinho, indo depois tentando buscar esses acordos pontuais, nomeadamente para os orçamentos do Estado, aos partidos que compuseram a chamada geringonça na legislatura anterior. António Costa sairá depois destas reuniões dos partidos com a incumbência então de apresentar o governo, o novo governo ao Presidente da República. Tem no dia 17 e 18, quinta e sexta-feira da próxima semana, o Conselho Europeu, onde se irá discutir o Brexit. Eu recordo que há 4 anos foi mais rápido. O governo do PS foi formado 2 dias depois de António Costa ser indigitado, mas nessa altura houve uma circunstância excepcional, já que o Presidente da República, na altura, Cavaco Silva, demorou 14 dias até indigitar António Costa, vindo do chumbo do governo de Pedro Passos Coelho. É, portanto, expectável que o novo governo não tome posse antes dos últimos dias deste mês, pelo menos na próxima semana isso não irá acontecer. Está-se ainda à espera dos resultados finais da Europa e de fora da Europa, que elegem ainda 4 deputados e desses 2 dias de Conselho Europeu, quinta e sexta-feira da próxima semana. Quanto aqui ao Palácio de Belém, Rui Rio deverá estar aqui dentro de alguns minutos para prestar declarações, depois será a vez do Partido Socialista e às 8 da noite António Costa é nomeado Primeiro-Ministro. Esta ronda de audições começou logo pela manhã com os partidos que conseguiram também lugares no Parlamento. Ora, a Iniciativa Liberal e o Chega não querem apoiar o futuro governo do PS, mas André Ventura mostra-se disponível para medidas pontuais. Os Verdes prometem contribuir para a estabilidade governativa, enquanto que o PAN e o LIVRE assumem uma postura construtiva, mas sem participação em coligações. Insistindo sucessivamente na necessidade de uma maior justiça social e de uma maior justiça climática. Obviamente de que existem muitos aspectos e muitas
feridas que nos unem. Não havia qualquer alternativa, e nós entendemos isso, à indigitação de António Costa, como é evidente. Obviamente, não lhe daremos apoio parlamentar. Neste momento existem 6 partidos a concorrer para isso. Tivemos até agora uma geringonça, agora parece que vamos ter uma aranhonça de 6 partidos. A Iniciativa Liberal não fará parte desta aranhonça. Se for positivo, para o povo português nós vamos apoiar. Se o Dr. António Costa quiser finalmente restituir aos polícias os direitos que há muito não têm, contará com o nosso apoio. Se o Dr. António Costa quiser restituir ou promover ou propor um novo Código Penal para punir efetivamente criminosos violentos, terá o nosso apoio. Se o Dr. António Costa quiser efetivamente apoiar as famílias, terá o nosso apoio. Nós não temos rótulos, estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Tendo em conta os resultados eleitorais, na perspectiva do Partido Ecologista aos Verdes, o Sr. Presidente deverá indigitar o Dr. António Costa para Primeiro-Ministro, com vista depois, naturalmente, à formação do Governo. E, portanto, este foi o elemento-chave desta reunião. Tivemos ainda a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente também que, da parte dos Verdes, continuaremos com a mesma disponibilidade e disposição para aprovar todas as propostas que, na nossa perspectiva, venham promover a justiça social e o equilíbrio ambiental. O PAN não está, à partida, disponível para fazer um apoio de governo, de coligações partidárias de 4 anos. Queremos contribuir para a estabilidade governativa, mantendo o relacionamento que temos tido com o Partido Socialista, como com outros partidos, e estamos disponíveis para, sendo vontade do Partido Socialista e de outros partidos, fazermos acordos pontuais. O comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto, está a acompanhar estes desenvolvimentos políticos, está connosco para análise precisamente àquilo que está a acontecer agora em Belém e àquilo que se prevê que aconteça ao longo do dia de amanhã, com as reuniões do PS a receber os vários partidos, ou receber ou fazer um périplo por algumas sedes. Sim. Ricardo, ouvimos Catarina Martins dizer que vai assumir as responsabilidades como terceira força política. Que tipo de acordo é que o Bloco pode avançar com o Partido Socialista sem que comprometa aquilo que também assumiu perante o eleitorado? Catarina Martins está a deixar todas as possibilidades a António Costa. Disse-o logo na noite eleitoral que estava disponível ou para acordos pontuais ou então para um acordo de mais longo prazo, que de alguma maneira garanta a aprovação dos vários orçamentos de Estado ao longo da legislatura. E deixou a bola do lado do Partido Socialista, que agora terá que tomar essa decisão. E não é por acaso que António Costa deixou nas audições, ou no périplo, como disseste bem, que vai fazer amanhã, o Bloco de Esquerda para o último lugar. Porque, na verdade, a opção que vier a ser tomada com os bloquistas fica em parte dependente daquilo que for a abertura dos outros partidos à esquerda para apoio parlamentar. E não há assim tanta abertura, Ricardo? Não. Mesmo à esquerda? Mesmo à esquerda, mesmo do Partido Comunista, que, apesar de tudo, tem mostrado maior benevolência relativamente ao Partido Socialista, mas ainda assim dizendo duas coisas importantes. Em primeiro lugar, não há repetição de papéis escritos. Em segundo lugar, não se contem com um acordo qualquer que, mesmo que apenas verbal, possa durar toda a legislatura. Ficamos com a impressão de que não será algo muito alargado, poderá ser uma situação pontual ou situações pontuais. É isso, será sempre pontual. Mesmo relativamente aos orçamentos de Estado, será Orçamento de Estado ou Orçamento de Estado. E as medidas que ao longo de cada um dos anos sejam aprovadas ou rejeitadas contarão, digamos assim, numa espécie de caderno de deve haver entre os dois partidos. O que vai ser mais exigente para o próprio Partido Socialista na governação. É isso. Há aqui uma espécie de paradoxo, que parece que é mais fácil. Ouvindo agora estes partidos, ficamos com a ideia, o Partido Socialista vai ter uma vida fácil. Há pouco ouvíamos o líder do Chega a dizer há 6 partidos a concorrer para se quererem aliar ao Partido Socialista. Mas isso é um engano e certamente que António Costa estará precavido para as dificuldades que vêm aí. Não só porque o clima é completamente diferente, ou seja, aquilo a que chamamos de geringonça foi uma espécie de resposta a uma indigitação de Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, sem apoio parlamentar, e, portanto, havia ali uma causa comum que era deixar Pedro Passos Coelho e Paulo Portas fora do governo e recuperar uma série de direitos que, à luz da esquerda, precisavam de ser retomados. Ora, nada disso acontece agora. A situação é completamente diferente. Completamente diferente. Não há, digamos assim, um inimigo comum, como havia há 4 anos, e, sobretudo, há agora muito mais dificuldade ou menor margem de manobra para aquilo que serão os pontos de entendimento entre estes 3
três partidos. Até porque os três partidos aprenderam alguma coisa com estes 4 anos de engenhosa, Ricardo, Sim. e cada um agora vai fazer uma gestão mais egoísta. Mas aí também o Partido Socialista aprendeu. Para mim a diferença é outra. Para mim a diferença é que se encurtou agora aquilo que é o pacote de aspectos em que o programa eleitoral do Partido Socialista é compatível com os programas eleitorais de bloquistas e de comunistas. Há 4 anos havia uma série de questões, desde a devolução de cortes que tinham sido feitos, aumentos das pensões, o salário mínimo, enfim, havia ali um patamar relativamente vasto de possibilidades para entendimento. Agora, a partir de agora, não. Se olharmos para o caderno de encargos que Catarina Martins apresentou na noite eleitoral, se olharmos para o caderno de encargos que o Partido Comunista tem apresentado, vemos que António Costa não só não tem a grande margem política para lhes conceder esses pedidos, mas não tem sequer dinheiro. Vai estar ao lado dele, certamente, o Ministro das Finanças, que pelo menos na fase inicial da legislatura será Mário Centeno, com um caderno e uma caneta a dizer não podemos, não podemos, não podemos. A privatização dos CTT que o Bloco de Esquerda está a pedir, são muitos milhões. Rui Rio chamou logo a atenção para isso. São muitos milhões que era preciso agora dar. E por isso é que eu chamava a atenção para um aspecto. Nesta audição, está agora a ser ouvido o PSD, e da parte do PSD não ouviremos, certamente agora, nesta declaração final, a abertura que outros partidos à esquerda mostraram. Mas se calhar é Rui Rio e o PSD quem estará em melhores condições para aprovar algumas das medidas que este Governo Socialista terá que apresentar. Estás a falar de que tipo de medidas, sendo que Rui Rio também tem uma luta interna muito feroz a acontecer já neste momento, que teve um resultado eleitoral fraco para o Partido Social Democrata e para toda a história do partido. Aliás, ouvimos o que veio agora também sublinhar Cavaco Silva. O que é que isto representa nessas possibilidades de negociação agora com o PS? Pois, há essa variável que é preciso esclarecer. Rui Rio fica ou Rui Rio não fica. E para mim, esta variável é muito importante, porque o PSD será completamente diferente com Rui Rio ou sem Rui Rio, sobretudo no entendimento ou desentendimento com o Partido Socialista. Porque a verdade é que, apesar de toda aquela guerra que houve durante a campanha eleitoral, que é natural, mesmo até com algum confronto pessoal entre Rui Rio e António Costa, mas a verdade é que são duas pessoas que não só são semelhantes do ponto de vista do perfil, em termos ideológicos, e que têm programas eleitorais que são de alguma maneira adequados. E um passado que já se tocou também, politicamente. Já se tocou e eles entendem-se bem. Ficou certamente agora alguma mágoa daqueles ataques relativamente ao caso de Tancos, mas eu penso que tudo isso será superável. Agora, falta saber duas coisas. Em primeiro lugar, que força política tem Rui Rio no caso de querer ficar, ou então, se ele sair, quem é que vai tomar o lugar dele e que postura é que o maior partido da oposição terá perante o Partido Socialista. Tu consideras que se Rui Rio se mantiver no poder dentro do PSD, pelo menos nos próximos tempos, poderá haver algumas soluções pontuais para o próximo Governo Socialista, mas isso não a irá impedir qualquer tipo também de acordo, e nesse caso pergunto se teria de ser pontual com o Bloco de Esquerda? Pois, eu diria que numa fase inicial da legislatura dificilmente o PSD mostrará alguma abertura, até porque, muito provavelmente, nesta fase inicial, António Costa andará a pescar à esquerda e, eventualmente, apoios pontuais com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Há um aspecto que há pouco não mencionei que me parece importante, que é a possibilidade destes dois partidos, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, apoiarem isoladamente o Partido Socialista é perigosa. Ter apenas o Bloco de Esquerda como apoio, embora os deputados do Bloco de Esquerda cheguem, ou ter apenas o Partido Comunista a apoiar e os deputados do Partido Comunista sozinhos chegam, é complicado, não só para o Partido Socialista, mas para qualquer um desses dois partidos. O Bloco de Esquerda, porque se eventualmente não tiver ao seu lado o Partido Comunista, vai ter imediatamente o Partido Comunista como o maior partido de oposição à esquerda. Não parece também de todo provável que sem o Bloco de Esquerda o Partido Comunista fique a dar apoio, mesmo que pontual, ao Partido Socialista, até porque junto dos próprios militantes ficaria numa situação embaraçosa. E, portanto, eu diria que amanhã uma das preocupações de António Costa é conseguir que o Bloco de Esquerda e Partido Comunista estejam juntos nesse apoio, mesmo que seja um apoio pontual. Admitindo até um cenário de haver um acordo mais estável com o Bloco de Esquerda e um acordo mais pontual com o Partido Comunista. Isso parece-me até perfeitamente execuível. O que me parece muito difícil é que, no final destas rondas de negociações, António Costa venha dizer que apenas um desses dois apoia o Partido Comunista, o Partido Socialista e o seu governo. Ricardo, no meio de tudo isto, há partidos que vão entrar para o Parlamento e que, obviamente, estão
estão a começar esta nova aventura. Sim. Há outros que já lá andam há muito tempo, que perdem influência, e estamos a falar, obviamente, mais da direita e do CDS, com esta possibilidade de mudança que se vai desenhando. Sim. Quer dentro do PSD e do CDS, isto pode também trazer uma influência muito diferente ao nível da oposição nos próximos tempos na Assembleia da República, até porque a própria Assunção Cristas não assume se irá continuar. Sim. Claro, não sendo deputada, não estando à frente do partido, temos que saber, em primeiro lugar, que novo CDS é que nós vamos ter. E é uma incógnita Lembramos total. dos combates e dos frentes a frentes entre António Costa e Assunção Cristas na última legislatura. Mas certamente que será uma outra postura que vai mudar não apenas o relacionamento do CDS com o PS, mas também até o próprio relacionamento do PSD com o PS. E isso acabará por ter também há alterações no PSD e na bancada, sabemos aquilo que aconteceu no início da liderança de Rui Rio. Sim, isso é verdade, mas eu estava a falar até de um outro aspecto, que é muito diferente um PSD na oposição com um CDS forte ou com um CDS muito fraco. Isto é, o PSD agora vai ter que quase que carregar sozinho esse peso da oposição. À exceção depois da Iniciativa Livre, do Iniciativa Liberal e do Chega, que estão à direita e que de alguma maneira nunca serão compatíveis com o Partido Socialista, mas contam muito pouco. Sem um CDS minimamente representativo, é o PSD que vai ter que fazer esse esforço, sabendo que à esquerda, pelo menos nesta fase inicial, vai haver pelo menos alguma simpatia dos partidos relativamente ao Executivo. E isso vai carregar bastante aquilo que é a responsabilidade de oposição do PSD. Agora, falta também saber se o CDS aprendeu ou não aprendeu uma lição, que foi esta separação excessiva relativamente ao PSD, está na causa de uma parte importante desta derrota forte que teve nestas eleições. E, portanto, uma eventual tentativa de aproximação do CDS ao PSD, até para criar aquela espécie de frente de direita que pode ser, na verdade, a única alternativa a este governo socialista, isso aí eventualmente poderá acontecer e mudar radicalmente este cenário político. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela presença e pela análise nesta edição do 1820. Cavaco Silva está triste com o resultado do PSD nas eleições. O antigo Presidente da República defende que é urgente mobilizar os militantes que se afastaram ou foram afastados. Numa declaração escrita à agência Lusa, Cavaco Silva destaca o nome de Maria Luísa Albuquerque como uma das mulheres com maior capacidade de intervenção que conheceu durante o tempo em que esteve em Belém, e muitos outros que não nomeou. O antigo chefe de Estado diz ainda que o mais importante e urgente é reconstruir a unidade do partido. Cavaco Silva acrescenta que é fundamental que o PSD, fundado por Sá Carneiro, se afirme pelo papel reformista que sempre o distinguiu e que é tão importante para que Portugal se aproxime do nível de desenvolvimento médio da União Europeia. Luís Marques Mendes partilha do sentimento de Cavaco Silva e também diz estar preocupado com a situação no PSD. O antigo líder social-democrata considera que algo tem de mudar no partido. Acho que Cavaco Silva tem toda a razão. Acho que todos nós estamos tristes e estamos todos preocupados e a situação deve mudar. Depois da derrota eleitoral, surgem mais vozes críticas no PSD contra a liderança de Rui Rio. Alguns militantes defendem a antecipação do calendário do partido e a marcação de diretas antes de janeiro. Foi a face mais visível da contestação. Luís Montenegro, crítico interno de Rui Rio, lançou o desafio ao líder no início do ano. Rio saiu reforçado, Montenegro saiu de cena. A partir de agora, não vou insistir nas minhas intervenções públicas em expressar essas divergências. Se o resultado do PSD for efetivamente mau, vai candidatar-se à liderança outra vez? Falamos no dia das eleições, se me permite, já que está a querer antecipá-lo, falamos nesse dia. Não falou no dia das eleições, mas 5 dias depois das legislativas, poderá ser o momento para avançar contra Rio. Sexta-feira haverá um jantar de militantes do PSD em Espinho. São esperadas 600 pessoas. Pode ser a altura da primeira intervenção pública de Luís Montenegro e, a partir daí, recolher apoios. Mas outras vozes críticas voltam a levantar-se depois dos resultados de domingo. Eu acho que o Congresso tem que ser marcado. Não se deve estar à espera porque não há uma situação de normalidade. Há uma situação da normalidade que é preciso corrigir e tem que se corrigir dando a voz aos militantes e aos simpatizantes e àqueles que na sociedade querem participar neste novo projeto. É conhecido que eu tenho simpatias pelo Dr. Luís Montenegro, mas não é isso que motiva. O que motiva neste momento é
pôr o partido a pensar com a sociedade não entrangeirada. O partido tem que refletir com os seus militantes. Muitos dizem que é tempo de mudar, querem antecipar o calendário do partido, pedem eleições diretas antes de janeiro. Outros não querem reagir para já, dizem que não é o momento, mas há exceções. Miguel Relvas critica os serviços mínimos de Rui Rio. Há agora um caminho que tem que ser célebre de recuperar o espaço do centro-direita. O PSD perdeu as eleições, o CDS perdeu as eleições e esse é um trabalho de reconstrução do espaço do centro-direita. Estou disponível para poder colaborar e poder ajudar o meu partido, como sempre estive na vida. Para Ângelo Correia, as expectativas em relação aos resultados das eleições eram pior ainda do que o que acabou por acontecer e, por isso, tem uma convicção. O problema do PSD não é o líder atual, porque este líder, num contexto que eu vejo das possíveis lideranças dentro do partido, é o melhor. É o melhor. O problema não é esse. O problema é o próprio PSD, que há anos encaixou um tipo de modelo de vida e de modo de vida que está errado. O PSD deixou de pensar muito. O PSD deixou de mergulhar na própria população, perdeu-se setores ativos. Também para Paulo Mota Pinto, o PSD sai reforçado como partido líder da oposição. O PSD emerge das eleições como um partido que é o líder da oposição e que se afirma, digamos assim, como o único partido que pode ser alternativa. Teve um resultado bastante superior ao esperado. Aliás, um resultado que foi construído em grande parte, segundo dizem as sondagens, nas últimas semanas e em grande parte, a meu ver, por causa da prestação do seu líder, que se deu a conhecer e que realmente teve uma prestação bastante positiva. Isso é, aliás, reconhecido por quaisquer analistas independentes. O presidente do PSD adia para já a decisão sobre o futuro, vai reunir os órgãos do partido. Não se sabe ainda é quando. Rui Rio diz que quer ouvir as pessoas, que o momento merece ponderação e serenidade. Depois do mau resultado eleitoral e do anúncio da saída de Assunção Cristas, já há nomes para a sucessão no CDS. Neste momento, admitem entrar na corrida o porta-voz do partido João Almeida e Filipe Lobo Dávila, crítico da atual direção. Aberta a porta ao próximo líder do CDS, alguns ponderam, outros excluem-se, mas a lista de potenciais nomes à presidência do partido começa a desenhar-se. João Almeida, porta-voz do CDS, admite a responsabilidade como um dos 5 deputados eleitos na noite de domingo. Através da página do Facebook, o centrista escreve que pessoalmente não tinha a liderança do partido como objetivo, mas que, apresentando uma moção de estratégia global no Congresso, vê a obrigação em ponderar essa hipótese. Em reflexão está também Filipe Lobo Dávila, que não exclui uma candidatura. Crítico da liderança de Cristas, admite, no entanto, serem possíveis todos os cenários. Ponderação é o que se ouve mais sobre o CDS nestes dias. Diogo Feio, que descarta apresentar-se como candidato a líder do CDS, não quer avançar com nomes, mas acredita ainda assim que o novo líder pode estar entre os deputados eleitos no domingo. Não sou aquele que neste preciso momento tem melhores condições políticas para dirigir o CDS, porque entendo que terá que ser um dos 5 deputados eleitos. Abel Matos Santos é o único até agora a assumir um lugar na corrida à liderança. O porta-voz da Tendência Esperança em Movimento fez o anúncio na noite eleitoral, noite em que o CDS ficou com pouco mais dos 4% nos resultados das legislativas. Assunção Cristas anunciou a convocação de um Conselho Nacional do CDS para realizar o Congresso antecipado, a marcar nas próximas semanas. Foi assinado o acordo político para um governo de coligação entre PSD e CDS na Madeira. Os sociais-democratas perderam a maioria absoluta nas eleições de setembro. Este cenário de parceria surge pela primeira vez. O programa de governo regional vai ser baseado no projeto eleitoral do PSD Madeira, mas complementado pelo programa do CDS Madeira. O chefe do governo madeirense, Miguel Albuquerque, garante que estão firmadas as bases para uma solução estável, robusta e consistente para os próximos 4 anos. Já Rui Barreto, do CDS, fez questão de dizer que não há acordos perfeitos, mas que foi possível encontrar pontos de convergência suficientes para um programa execuível. Não havendo acordos perfeitos, o documento que hoje assinamos é fruto do trabalho do PSD e do CDS, que, não abdicando das suas convicções mais profundas, conseguiram encontrar pontos de convergência suficientes para criar regras de relacionamento claras e, sobretudo, para apresentar aos madeirenses um programa execuível, mobilizador e transformador.
Saliento que a nossa principal preocupação não foi discutir lugares, foi, pelo contrário, discutir orientações programáticas e criar pontes, tão vitais nos dias que correm em todas as áreas. Celebramos hoje o acordo de legislatura entre o PSD Madeira e o CDS Madeira, onde, de forma transparente, estabelecemos as bases de relacionamento parlamentar, governamental e partidário para os próximos 4 anos. Os madeirenses e os portucenses podem estar confiantes na solução estável, robusta e consistente que encontramos para o governo da nossa região. A partir de agora, iremos constituir governo e apresentaremos no Parlamento um programa para esta legislatura. O caso das golas antifumo tem 7 arguidos. São suspeitos da fraude na obtenção de subsídio. A Procuradoria-Geral da República confirmou à agência Lusa que os arguidos são 5 pessoas singulares e 2 coletivas. Entre eles estão o antigo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, que se demitiu no dia em que foi constituído arguido, e ainda o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o general Mourato Nunes. O Ministério Público e a Polícia Judiciária fizeram 54 buscas no dia 18 de setembro. As diligências passaram pelo Ministério da Administração Interna, a sede da Proteção Civil, os comandos distritais de operações de socorro e também por algumas residências. Depois temos aqui. O caso de Tancos vai estar em debate amanhã no Parlamento, na Comissão Permanente. O debate, a pedido do PSD, vai ter como ponto principal a tese do Ministério Público sobre o processo. De acordo com o despacho de acusação, o antigo Ministro da Defesa sonegou informação à Procuradora-Geral da República sobre a recuperação das armas dos paióis de Tancos. Azeredo Lopes quis que Joana Marques Vidal fosse cúmplice com a situação. 23 pessoas são acusadas de terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, receptação e detenção de arma proibida. 9 dos 23 arguidos são acusados de planear e executar o furto e os restantes 14, entre os quais Azeredo Lopes, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas num incêndio que atingiu esta tarde um prédio no centro de Almada. A vítima mortal é uma mulher com cerca de 80 anos. Os 2 feridos são marido e filho. As vítimas estavam no interior do apartamento quando o incêndio começou, ao que tudo indica na cozinha. Os bombeiros referem a existência de muitos livros e outros materiais facilmente inflamáveis que dificultaram o combate. O início pode ter sido na cozinha, as causas desconhecemos, temos a Polícia Judiciária a fazer as suas perícias. Quando deparámos aqui, tínhamos um incêndio com alguma intensidade, com uma carga térmica enorme, como deparámos com algumas dificuldades no princípio do combate ao incêndio, mas depois conseguimos a extinção do mesmo. Um ferido grave, neste momento foi transportado para o Hospital São José com queimaduras de 3º e 2º grau e a lamentar um cadáver e uma vítima leve que se encontra no Gracia de Horta. Avançamos nesta altura com as notícias de desporto, a edição do Marco Hélio. Boa tarde, Marco, com que destaque? Olá, Estela. Começamos com a Seleção Nacional de Futebol, isto porque Portugal arrancou a preparação para os jogos com o Luxemburgo, sexta-feira, e com a Ucrânia, na próxima segunda. São ambos de qualificação para o próximo Campeonato da Europa. João Mário está de volta ao grupo, 7 meses depois, e assume que foi difícil estar ausente. Quem disse que nunca se deve voltar a um lugar onde se foi feliz é porque nunca ouviu falar João Mário sobre o quão bom é para ele regressar à Seleção Nacional. Para mim, estar na seleção é sempre uma alegria. Foi para isso que mudei. Queria jogar com mais regularidade para poder ser opção. Muito feliz pela decisão que tomei. E para mim é como se fosse o primeiro dia. Estar na seleção é sempre uma coisa nova, uma oportunidade nova. E muito feliz por estar cá. Foram 7 meses de ausência, porque nos clubes por onde passou não jogava tanto quanto queria. Foi preciso ir para longe, para a Rússia, para ficar mais perto de Portugal. Para alguém que está habituado a vir à seleção, foi muito duro ter ficado fora da final da Liga das Nações.
mas acho que a certo ponto temos que ser honestos com nós próprios e não estando a jogar, acho que numa seleção tão forte não faz sentido. A seguir à final da Liga das Nações, o que pensei foi isso mesmo, tenho que jogar, tenho que dar um rumo diferente à minha carreira e estando a jogar fico muito, muito contente por ser uma opção para o selecionador. Agora a seleção tem 2 jogos de qualificação para o Europeu, a visita à Ucrânia, mas primeiro a recepção ao Luxemburgo. É uma equipa que se conhece muito bem, tem o mesmo treinador há 9 anos, não é por acaso, uma equipa muito, muito organizada taticamente. Hoje em dia já não há jogos fáceis e depende de nós, temos qualidade, temos soluções para os vencer, mas teremos que dar tudo e mais alguma coisa para conseguir. William Carvalho e Mário Rui ficaram pelo ginásio no primeiro treino de Ruben Semedo pela seleção principal. Retomamos um dos assuntos que marca esta terça-feira, a audição do Presidente da República aos partidos com assento parlamentar. Nesta altura fala Rui Rio, o líder do PSD. Acertei que se o Partido Socialista ganhasse as eleições com uma maioria relativa, que era o mais provável e foi o que aconteceu, que iria seguramente procurar uma maioria de esquerda, com o PC e com o Bloco de Esquerda, ou só com um, mas que necessariamente era essa a minha convicção, que durante a campanha eleitoral houve aqueles arrufos, mas que tinham a ver com a disputa eleitoral e não exatamente com as convicções, que a convicção seria manter a solução à esquerda. Isso que eu disse ao eleitorado, digamos assim, veio-se a confirmar agora. Não havendo essa maioria à esquerda, o PSD admite que pode, por exemplo, viabilizar o orçamento? Não, vai haver essa maioria à esquerda, estou convencido disso, portanto é um problema que não se coloca sequer. Independentemente... Sim. A questão se o PSD mostra alguma disponibilidade. Não, nem foi necessário falar sobre isso, volto a repetir, porque está evidente que o desejo do Partido Socialista, mas isso não constitui para mim novidade nenhuma, está evidente que o desejo do Partido Socialista é construir essa estabilidade com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, se possível, ou então, eventualmente, só com o Bloco de Esquerda, se não puder ser com o Partido Comunista. É isto que era a minha convicção e é o que eu vejo das notícias. Coisa diferente, é aquilo que eu sempre disse, que é uma outra coisa, que é a disponibilidade para fazer reformas de ordem estrutural. Não tem a ver exatamente com a composição do Governo, tem a ver com acordos ao nível do Parlamento. E aí é que podemos vir a ter ou não novidades mais desagradáveis ou menos desagradáveis, consoante o acordo que venha a ser estabelecido entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, porque podem impor no acordo, digamos assim, vedar a possibilidade de fazer determinadas reformas, mas isto não está na minha mão, está no quadro do acordo que eles possam fazer. Isto agora não sei, é necessário ver o acordo. Agora, no que toca a reformas estruturais, no que toca ao dia-a-dia, enfim, não é nada comigo. A reflexão que vai fazer... Claro. A reflexão que disse que ia fazer após as eleições, não sei se já terminou, e se estará dependente da solução política que vier a ser encontrada e da viabilidade ou não de algum acordo para fazer essas reformas estruturais. Sobre isso não vou aqui falar, mas no que há aqui um ponto que cruza, independentemente da reflexão que eu faço e o que é que eu venho a decidir, há um momento também que é justamente este momento, e a indigitação do Primeiro-Ministro, que é um ato, digamos assim, de solene, digamos assim, que não seria lógico que o PSD estivesse em grandes tumultos antes disso acontecer e, portanto, também aí cruza-se um bocadinho. Tirando isso, não se cruza com nada e, na devida altura, eu falarei sobre a matéria, não aqui. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta em relação ao ex-presidente da República, Cavaco Silva, que hoje proferiu declarações defendendo... Eu ali só ouvi assim 2 palavras críticas internas, agora havia outro nome, professor Cavaco Silva, portanto, não é matéria. Mas gostava de comentar as palavras hoje do professor Cavaco Silva em relação ao PSD, manifestou-se triste com o resultado eleitoral, apontando e indicando Maria Luísa Albuquerque como uma reconstrutora do partido? Não. Sobre essa matéria, como deve calcular, não falamos minimamente com o Presidente da República sobre isso e, portanto, não vou aqui falar sobre isso. E não gostava de fazer um comentário? Não? As questões, palavras de Cavaco Silva. Silva, Não vou falar sobre isso, como é evidente. Muito menos aqui. Aqui falo sobre aquilo que foi o tema da reunião com o Sr. Presidente da República e esse não foi o tema. Quais são as reformas que gostaria de fazer com o PS? As reformas que o Rio gostaria de fazer? Um plano imediato, vamos lá ver. Não tem que ser para a semana, quer dizer, mas durante a legislatura eu já as referi muitas vezes. Referi a descentralização, que aliás começou já, há um acordo assinado com o Governo
anterior, ou ainda em funções, digamos assim. Há a questão do sistema de justiça, há a questão do sistema político, há a questão da segurança social. Portanto, são os temas que eu referi ao longo da campanha. Mas isso são reformas a médio e longo prazo. Isso quer dizer alguma coisa sobre aquilo que vai acontecer no PSD? Quer dizer o que eu sempre disse. Quer dizer que são estrangulamentos ao desenvolvimento do país que existem. Mas nós deveríamos ter feito ajustamentos, porque a sociedade vai mudando e nós devíamos fazer ajustamentos. Quando não fazemos ajustamentos, enquista mais, estrangula mais e depois tem de haver uma reforma de fundo. E, portanto, há setores onde nós identificamos essa necessidade. Claro que é de médio prazo, médio e longo prazo, por isso é que é estrutural, não é para resolver imediatamente. Portanto, aquilo que eu digo é que espero, isso transmitimos ao Sr. Presidente da República, isso é verdade, que o acordo que venha a ser firmado entre o Bloco de Esquerda e o PS não inviabilizem a possibilidade de haver entendimentos no futuro sobre essas matérias estruturais, porque isso é que era importante para o país, que podem incluir também o Bloco de Esquerda. E isso agora, que não pode haver nenhuma reforma estrutural no país sem a colaboração dos dois grandes partidos, independentemente dos outros também poderem colaborar. E isso é que era bom para o futuro de Portugal, mas isso também implicava coartada essa possibilidade de o país poder mexer naquilo que é estrutural, tendo em vista o seu futuro. Implicava uma ponderação também a médio e longo prazo da sua parte. Uma ponderação a médio e longo prazo? Ou seja, uma ponderação que abrangesse esse tempo para essas reformas. Isso não. Isso é o que o país precisa. É o que eu estou a dizer, é o que o país precisa. Comigo ou sem mim, é o que o país precisa. Tá? Muito obrigado. Rui Rio a não querer comentar as questões internas do PSD, as críticas que nos últimos dias lhe têm sido dirigidas, e nomeadamente as indicações dadas hoje pelo ex-Presidente da República, Cavaco Silva, que disse estar triste com o resultado eleitoral do PSD, e apontando inclusivamente Maria Luísa Albuquerque como um nome que ficou de fora e como um nome válido dentro dos sociais-democratas. Quanto ao resto, Rui Rio a dizer que é natural, António Costa será indigitado como Primeiro-Ministro, venceu as eleições, e depois que está convicto que vai existir um acordo à esquerda, uma maioria parlamentar, tal como existiu há 4 anos. Rui Rio a dizer aqui que acredita que isso vai acontecer, mesmo que não seja com todos os partidos, mas que poderá acontecer com, nomeadamente, o Bloco de Esquerda, que essa maioria, António Costa, vai conseguir esse acordo para a legislatura, mas também a dar aqui indicações de que o PSD estará sempre disponível para as matérias das reformas estruturais, a dar alguns exemplos, como o Rio elencou ao longo de toda a campanha eleitoral, nomeadamente o sistema político, o sistema eleitoral e a justiça. Mas fica também essa nota, Rui Rio, com o PSD neste momento numa situação de críticas internas ao resultado alcançado no último domingo, Rui Rio não querer prestar declarações sobre a situação do PSD. O jornalista António Nabo a detalhar algumas das frases fortes do líder do PSD após esse encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Recordo que hoje, mais ou menos daqui a 1 hora, será a vez do líder do Partido Socialista, António Costa, se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, que o indigitará como Primeiro-Ministro de Portugal. Retomamos o desporto com a Federação Portuguesa de Futebol, que terminou a última época com um lucro de quase 4 milhões de euros. Um valor que está 4 vezes acima do previsto. O grande contributo está nos 12 milhões de euros conseguidos com a vitória na Liga das Nações. Os gastos estiveram concentrados nas seleções nacionais, quase 16 milhões, sendo metade na principal equipa de futebol nacional. Outros